do que faziam e queriam fazer isso de uma forma diferente. Então eles se reuniram e falaram, a gente vai criar uma empresa, mas uma empresa que a gente gosta de trabalhar e que nossos amigos também gostam de trabalhar. E para isso, a ideia desde o começo era chamar só gente muito boa no que faz. Essa sempre foi a ideia. Os 4 eram muito bons no que faziam e queriam atrair esse tipo de profissional. E a questão é, como atrair esse tipo de profissional? Normalmente com grana. Você pensa, vou pagar mais caro para todo mundo. Não, também isso tem que acontecer, não adianta também só falar que é uma empresa legal para trabalhar, mas vamos criar uma empresa primordialmente um lugar democrático, um lugar que todos que entrarem têm voz e vai poder atuar no que quiser. Eu fui o primeiro funcionário, então eu sei que eles conseguiram me trazer com essa ideia e foi o que me trouxe para a empresa. Foi a ideia de, você não vai ser um funcionário, você vai poder atuar em tudo. E atuei em tudo até virar sócio também da empresa, mas antes disso eu já brigava com falava que estava errado e tinha toda a liberdade que eu tenho hoje como sócio. Vocês pensaram que você era sócio quando você veio pra cá? Não. Quando eu vim para cá não, eu fiquei aqui, eu fiquei uns 4 meses até me tornar sócio. Nisso a gente teve uma mudança, então a gente saiu de 4, foi para 5, e depois a gente voltou para 4. Agora a gente nós somos em 4 sócios, e a gente fechou assim, agora a gente fechou a formação, vamos dizer assim, e a gente tem atraído outros profissionais. Um exemplo, um dos primeiros também, logo depois de mim, eu acredito que nessa formação atual você é o mais antigo, né? Daqui hoje, conta a Sabrina? Conta, você é a Sabrina. Quanto tempo? Desculpa, acho que eu perdi essa informação. Tem de empresa, se não me engano, 3 anos e meio. 3 anos e meio, por aí. Alguma coisa nesse sentido. Agora eu tenho que buscar arquivos, eu não vou levar, mas entre 3 e 3 anos e meio que a gente tem. Se eu não me engano, foi em junho foi 3 anos e 3 meses. Bom, a ideia sempre foi, de a gente até falar, o que atraiu a gente para esse modelo, mas também foi o primeiro, não foi o único, mas o primeiro passo foi a questão do livro do Ricardo Sandler, que atraiu a gente para esse tipo de modelo. O Vitor Hugo foi um dos caras que, quando a gente conheceu, já mais conhecia esse tipo de modelo. Pena que ele não está aqui hoje, ele está doente. Ele que queria puxar essa conversa. Ele começou essa discussão até mesmo na comunidade, né? Sim. E ele tem assim, né? Porque a gente trabalha, né? A gente se conheceu justamente, boa parte por conta disso, que a gente trabalha no que a gente chama de desenvolvimento ágil de software, né? Que é uma série de princípios e valores que você utiliza para desenvolver software. E entre um desses princípios e valores tem um valor que é a auto-organização, né? Então assim, não existe microgerenciamento, não existe um gerente que vai ver as demandas, não existe isso. A única coisa que existe é uma equipe se autogerenciando, né? E aí a pergunta, né, veio, por que não estender esse modelo de autogerenciamento que você tem para cada uma das pessoas, estender ele para a companhia inteira? E aí você tomar decisões da companhia, né, de uma forma mais democrática, né? E aí que entra todo o trabalho também do Ricardo Sandler. Vamos dizer, o usuário, ele atua nessa questão de autogerenciamento, mas num modelo mais, vamos dizer, menor, né? Porque é um modelo de um time. Então, ele não vai tratar de coisas como financeiro, como coisas que a gente tem no cotidiano de uma empresa. Então, por exemplo, demissão não está contemplado, não é um problema que é resolvido no modelo ágil. Que você, derivando dos valores, você enxerga para onde você deve ir. Mas aí você tem que começar a estudar mais, sair daquele pedaço e ver como que isso afeta numa questão organizacional, onde você tem pessoas de diferentes skills. Quando você está falando de um time, você acaba tendo um time de desenvolvimento. Na hora que você fala numa empresa, você tem a pessoa que trabalha
no administrativo, no financeiro, que são de skills diferentes, certo? Então, aí você começa a ter outros tipos de problema e, na verdade, são só pessoas todas trabalhando no mesmo lugar. Então, mas é um problema, porque tem a questão eles vieram do mercado com uma mentalidade. E na hora que chegam numa empresa democrática, onde você determina o que você vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer, eles geralmente piram no começo. Tipo, tá, mas e aí? Quem é meu chefe? Para quem eu respondo? Para quem eu respondo. Isso eu posso responder bem, porque eu sou recente aqui. É mais recente aqui. Mais recente. Mais recente não. E além de ser mais recente, ainda estou num cargo que não é o padrão aqui da empresa, né? O pessoal fala que eu não trabalho porque eu não desenvolvo software, eu faço outra coisa ao invés de desenvolver software. Mas eu lembro que uma vez eu estava lá na Barra da Tijuca, num cliente, e eu tive realmente que pensar o que fazer, né? O que fazer. Eu tinha as informações para saber o que fazer, mas eu não tinha ninguém me falando exatamente o que fazer. Eu tinha uma ideia do que tinha que fazer e tinha um problema para resolver, exatamente, tinha um problema para resolver e tinha que ir atrás de resolver esse problema. Esse era o meu trabalho. Eu tinha vindo de 1 ano e 8 meses numa empresa bem tradicional, né? E antes disso de uma bem tradicional também, a gente trabalhou bem tradicional também, e eu vim esse tempo todo aspirando por essa diferença, por essa mudança, né? Só que quando ela acontece não é fácil, no começo você pira mesmo. Uma coisa que geralmente acontece quando você contrata uma pessoa nova, isso acontece quando tem muito feriado e vai ter emenda de feriado, é dito e feito, a gente contrata, a gente avisa a pessoa, você escolhe o seu horário, define com o seu time, conversa com o seu cliente, é você que determina isso. Vai ter uma ponte de feriado, eles procuram sócios, né? Então, vai ter uma ponte de feriado, eu posso ir negar? Você caiu nessa. É para testar, né? Acho que na semana seguinte, depois de ter começado a trabalhar na Lambda, foi um feriado. Era um feriadão de setembro, assim, que emendava uma quinta até uma terça. O que eu faço nesse feriado? E assim, é dito e feito. Toda vez a gente dá risada, brinca, eu falo, não sei. O que você vai fazer? Eu falo, não, mas você combinou com o seu cliente, combinou com o seu time, o que você vai fazer? Não, tá combinando. Então, você pode, não pode? Fala pra mim, pode ou não pode? Então, isso é difícil. A gente chega, o Sender chega nessa conclusão também, né, até com um instituto que ele criou, até esqueci o nome do instituto dele. Lumiar. Que ele fala que a gente é educado na escola a ter chefes, a ter pessoas falando o que a gente tem que fazer. Quando isso não acontece, você fica meio sem paz, você fica perdido. E é isso que a gente tenta, e tem um motivo disso, cara. Quanto mais gente tiver disponibilidade de dar ideias pra gente, com certeza eu tenho mais ideias para escolher e vai sair uma ideia legal daquilo. Agora, se eu limito isso a 2, 3 pessoas que são os chefes e eles escolherem as melhores ideias do time e eles trazerem, eu estou filtrando antes. Acho que, voltando à analogia do Molezinho, isso veio dos princípios do desenvolvimento ágil do software, que lá acontece a mesma coisa, né? Sim. Eu trabalhava com uma posição, sou administrador de empresas e isso me servia de carteiraço para dizer para que lado ia o sistema, né? Por que ele está sendo feito, como devia ser e por aí vai. E existe um peso enorme, né? Porque você não pode errar, quem desenhou o Titanic, né? Se ele afundar, você está encrencado, né? Só que todo desenvolvimento ágil é justamente você aproveitar a capacidade de quem desenvolve software, né? Até porque são seres humanos, não são mero codificadores, né? de informação. E a analogia é mesmo, né? Se eu aproveito essas pessoas, os impulsos que eles dão no software que a gente está fazendo, por que não na gestão? Então as discussões vão desde o uso do videogame enquanto está acontecendo o curso aqui, que é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai discutindo, todo mundo participa, até as questões mais sérias. Né, existem grupos aqui que discutem reuniões de discussão financeira, estritamente financeira da empresa. E qualquer um pode dizer assim, não, eu quero me envolver com isso.
E pode se envolver com isso, né? Pode discutir. Essa é uma coisa que a gente leva desde o começo da empresa. Isso foi assim, decidido logo. Eu não estava no primeiro mês da empresa, mas como eu era amigo, eu participei, meio que de curioso. E uma das coisas que foi discutido lá no começo foi, cara, todos podem vão ter a voz, vamos dizer, ouvida e levada em consideração. Mas quem quiser ter realmente, eu quero fazer parte daquilo, tem que se envolver, certo? Envolver de verdade. Então, eu estou aqui para contribuir e trabalhar para que isso aconteça. Tá? Então, por exemplo, foi até uma das coisas que ele já falou lá no começo. Ó, eu estou aqui, mas eu não estou comprometido com isso. Eu estou aqui ouvindo e estou mexendo aqui nas minhas coisas. Então, eu não vou falar porque eu não estou comprometido. Então, essa é uma coisa. O envolvido e comprometido tem uma grande diferença. Isso também veio do ágil, né? A gente aprendeu isso no ágil, que no ágil tem a questão de trazer as pessoas para o comprometimento de entregar aquilo. Então, se a pessoa é comprometida, ela tem todo o direito de vir aqui e falar, não, ó, esse negócio financeiro eu quero gastar em tal coisa, isso aqui eu quero gastar em tal coisa. Então, e é uma coisa que no começo eu falo, vamos abrir o financeiro, todo mundo vai querer, porque todo mundo tinha o contrário. Ninguém quer mexer no financeiro. Ninguém quer, eu não quero mexer no financeiro. Mas, assim, existem umas pessoas que, o Monezinho não quer mexer no financeiro, eu dei essa parte da empresa. Então, poucas pessoas acabam pegando para participar dessa parte. Mas ela é aberta, hoje os nossos números são abertos, todos, inclusive de faturamento, valor que a gente cobra pela hora de trabalho dele, quanto que todas as pessoas ganham, todos sabem. Entendeu? Isso também falado na entrevista, quando a gente vai entrevistar a pessoa, a gente explicita isso para ela. Ó, seu salário vai ser divulgado para todos. Então, pode haver questionamento dentro do time sobre isso. Pela primeira vez na minha vida, não é uma carreira tão longa assim, mas há uns 15 anos, pela primeira vez em 15 anos eu sei qual é a minha parcela nos custos fixos da empresa, se eu dividir eles por número de pessoas aqui dentro. Eu sei o meu salário, eu sei quanto a minha hora é vendida em cada projeto, então eu consigo saber, por exemplo, minha margem de contribuição, né, e ter noção de se eu estou viável ou não para a empresa financeiramente. A gente tenta fugir desse lado de viabilidade financeira da pessoa, mas, poxa, é coisa mais gostosa, né, você saber que você é viável ou não, se você está numa curva legal ou não, né, isso realmente acontece, eu tive a liberdade de calcular isso por conta. Está lá, sei lá, isso aqui, num projeto que eu vou como consultor, minha margem de contribuição é essa, num projeto que eu vou com um custo menor, minha margem de contribuição é essa, então, pelo menos para pagar o meu custo, eu precisaria cobrar tantas horas desse tipo de projeto por mês, não tem problema nenhum em fazer isso. Não é que você tem uma faca na cabeça, que você não é como se é diferente se a gente fosse todos os empresários aqui trabalhando na mesma sala e que no mês você não vende e não recebe. Não, existe um colchão, que é o tal da empresa, né? Que a empresa tem esse colchão, mas é muito bom ter esse colchão e saber como é que a coisa está indo, né? Porque eu cansei de ver diretor financeiro bufando do nada, ficava tudo bem, de repente tem um diretor bufando porque o EBITDA não está legal e você não tem a mínima ideia do que você pode fazer para mudar isso, né? Você é meramente um custo, você não tem noção de onde você pode chegar. Aqui eu consigo deixar bem tangível onde é que a coisa pega, sabe? Como é que eu tô legal ou não tô legal. Isso a gente consegue, e agora a gente quer melhorar um pouco mais isso, que é a ideia de a gente conseguir deixar claro para os times o quanto que aquele time está ganhando, independente, você consegue fazer esse custo pessoal, que é no caso dele, a gente quer, e é um trabalho que a gente já tem na área financeira, que ainda vai demorar um tempo para conseguir deixar isso do jeito que a gente quer, mas a gente quer que o time consiga olhar e falar, nós estamos dando lucro. Tem alguém de financeiro cuidando do financeiro? Não. Essa é uma coisa que a gente quer mudar também. A gente está à procura de alguém que conhecimentos, isso não é nem por cuidar. É mais para a gente acho que falta para a gente, talvez a palavra seja um pouco forte, mas competência financeira mesmo, de conseguir. Tem um dos sócios que já veio da área financeira. Então, tem um dos sócios que veio da área financeira, então ele consegue nos ajudar, mas ele é o que menos gosta de mexer nisso. Então, eu vi essa empresa quando mexer nessa coisa. Então, assim, a gente está procurando, só que o problema é trazer uma pessoa de financeiro com esse desafio, porque eu não vou. Você pegar uma pessoa financeira normal, você vai vir aqui fazer a parte contábil, bater as notas,
Isso não adianta, porque a gente quer implantar uma coisa inovadora. Então tem que ser alguém que queira um desafio de implantar esse tipo de coisa. Nesse modelo da gente. E aí, geralmente não bate com o desafio da pessoa. Por exemplo, para nós é fácil contratar gente técnica, porque as pessoas técnicas querem vir trabalhar com a gente, porque o ambiente e tal. Mas as pessoas financeiras têm outros, até agora a gente não achou. Eu nunca sei que a gente não vai achar, a gente está procurando. Não é que achar a gente contrata. Essas pessoas sejam nascidas. Espero que não, espero que ela já tenha nascido. Quantos funcionários são aí, Vitor? A gente está agora cerca de 30. 17, eu acho. Não, isso aí você está falando só técnicos. Mas quem mais tem? Não, 20, desculpa. Se é 20, a gente tinha 30, a gente baixou para 20. É que a gente fechou o escritório do Rio. A gente tinha um escritório no Rio e há pouco tempo veio, a semana passada realmente foi fechado. A gente acabou de fechar. E aí também entra um pouco da questão da organização. Até é legal você ter tocado nisso, que não mostrar só a parte boa, também tem partes que não dão tão certo. A gente abriu um escritório no Rio, a gente colocou pessoas lá que a gente conhecia, que são boas técnicas para trabalhar. Só que não funcionou do jeito que funcionou aqui em São Paulo. Vamos dizer, a coisa como fluiu aqui em São Paulo, para a gente ter meio que guiado, a gente ir levando porrada, ir aprendendo, e estando aqui junto com os times, a gente conseguiu guiar os times meio que para a auto-organização e porque a gente queria mesmo dessa questão mais democrática. E a gente não conseguiu replicar esse modelo no Rio. E basicamente porque a gente não tinha ninguém que participava daqui, do dia a dia daqui, que foi para lá ficar com eles. Esse foi o nosso diagnóstico. Teve uma transfusão, né? Tinha o guardião do kernel. A gente foi tentar, com tantas pessoas, passa... Tinha o guardião do kernel. É verdade. Que a gente Guardião fala. do kernel? Esse é o termo que a gente usa quando, na questão de redes, que tem tudo a ver com software, né? E uma das funções emergentes em rede é o guardião do kernel, que são a pessoa que acaba se despontando e é responsável por fazer a manutenção vamos dizer, do DNA do negócio, que é o que você está falando aí, né? Que o diagnóstico que você está fazendo do Rio, que faltou alguém que a gente chamaria de guardião do kernel, que é o cara que tem isso aqui na cabeça, tem esse DNA, tem essa visão, né, que vocês têm aqui, que para implantar lá, ou para fazer com que replicasse a própria estrutura, né, alguém que fosse o guardião mesmo dessa valores, cultura, né? dos valores, dessa cultura que vocês estão desenvolvendo aqui, né? Exatamente. Porque as pessoas normalmente não vêm do mercado, muito pelo contrário, né, vem com outra cabeça. Aliás, essa é outra curiosidade, como é que é esse processo de recrutamento de pessoas e de, vamos dizer, aculturamento dentro dessa forma de trabalhar que vocês estão falando? Hoje a gente tem uma pessoa que está mais cuidando disso, que se preocupa principalmente com o aculturamento, né? Depois que a pessoa, vamos dizer, a gente chama o chato molezinho, porque ele o chato molezinho, porque o segundo dele molezinho. É a pessoa mais chata que a gente tem. Porque De longe. Não, porque ele cobra, mas é isso que a gente gosta. Eu concordo com ele. A gente gosta dele justamente Genialmente chato. porque ele acredita em determinadas coisas, certo? Ele bate com o que a gente acredita e ele cobra toda vez que ele não vê isso acontecendo. E Ele são os cobra. valores que vocês têm? Sim. E isso é a guia central que vocês usam? Ele é guardião. São esses Ele é o valores? guardião do Você é o kernel. guardião do- Ele é o guardião do kernel. A parte de contratação e aculturamento, com certeza é ele que mais cuida desse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem uma recém-contratada e faz 3 semanas, né, 3, 4 semanas, que a pessoa está cuidando lá para a gente da recepção. E a gente tem uma reunião de staff meeting todo mês, na última sexta-feira do mês, a gente conversa, chama todo mundo e todo mundo apresenta o que fez no mês, o que foi legal para a empresa. E ele, a primeira coisa que falou, que eu não gostei, a gente não teve um acompanhamento ideal, um aculturamento dessa pessoa nova e queria que fosse mais, então ele está sempre cobrando isso da gente. Isso é uma coisa, numa empresa normal, geralmente isso não acontece, né? Você vai, uma pessoa cobrar do sócio, do chefe, né? Aqui é uma das coisas para a gente, eu tenho, vamos dizer, o cargo de sócio no papel, porque preciso responder pela empresa.
mas eu não exerço isso no dia a dia aqui da empresa. Nenhum dos sócios, ninguém da carteirada aqui falando, não. Ninguém assim manda que eu nos quero. outros. É. Mas assim que acontecer isso para todo mundo, fica todo mundo assim. Hoje o dia que alguém você chegar e falar. O molezinho pode bater na gente. E os valores dão carteirada? Hã? E os valores dão carteirada? Os valores não. Você não está fazendo isso porque, a gente quer que seja assim. Por exemplo, se alguém chegar e falar, é assim porque assim é melhor. Não, peraí. Quem disse? E como é que é isso? Conta um pouco pra mim como é Eu que acho que quando passar para ele... Passar pra cá, filho. Vamos. Vocês querem falar do quê? De contratação? Falou um monte de coisa aqui. Começa por aí, falando da contratação e depois dessa questão do aculturamento, dessa manutenção da cultura. Quais são os valores? Tá, então, isso é uma coisa interessante. Não, os valores eles não existem. Não tem uma coisa escrita, prescritiva, é por aqui. E na verdade, isso tem um valor escrito que a gente não vai ter valores escritos. Então assim, não tem nada fixo, né? Essa aqui é a visão da empresa, a gente quer chegar ali, não tem nada disso. Tudo que tem é que a gente quer resolver, quando a gente vai resolver de uma forma democrática e a gente quer fazer um trabalho de qualidade. Então todo mundo aqui, o ágil ele é uma coisa assim que tem que estar no sangue mesmo. Ele tem os valores escritos. Ele tem valores escritos. Mas ele assim, o ágil não fala de contratação, o ágil não fala de um monte de coisa, o ágil não fala de demissão, o ágil não fala de financeiro, o ágil não fala de risco, o ágil não fala de um monte de coisa que também são importantes, principalmente para você guiar uma empresa inteira, né? Deixa eu só desligar isso aqui, que é a hora da reunião diária. Pô, eu vou sacar aqui os valores E aí, o quê? Tá, então, tem esses valores, eles não estão escritos, mas baseado nos valores do desenvolvimento ágil, que eles estão escritos, que não é só nosso, de um monte de empresas que também seguem esses valores, inspira a forma de pensar que você pode guiar para outras coisas. E daí em diante é na base do diálogo e na base das pessoas que resolveram se responsabilizar por aquilo. Então assim, não está escrito como é que a gente faz contratação, em lugar nenhum. Mas dado que as pessoas que quiseram se envolver com contratação têm os mesmos valores que já são lá de trás, elas foram, que também não dizem como contratações têm que ser, elas mesmas que têm uma ideia de como deve ser contratação e aí elas definem qual é o processo de contratação e como funciona a contratação. E aí qualquer um que quiser se envolver com contratação, vai naquele grupo e se envolve com contratação. Qualquer um que quer deixar de participar de contratação, aquele grupo mantém o que foi construído e essa pessoa sai. Isso aí pode ser revisto e tal. Como eu comecei com a história de contratação? Basicamente tinha uma demanda, a gente não tinha uma coisa muito formal assim, né? De como funcionava. Era basicamente... tinha que fazer uma conversa, e depois dessa conversa tinha uma atividade onde as pessoas faziam alguma coisa, trabalhavam junto, faziam algum código e tal, alguma coisa, e aí depois disso apontava, dava um feedback, falava, você foi bem nisso, não foi bem naquilo, e aí se pensava depois internamente e se tomava uma decisão sobre como fazer e tal. Eu entrei mais ou menos nesse modelo também. Eu minto que eu não fiz a parte de código, mesmo porque eu já conhecia todas as pessoas da empresa antes de entrar na empresa, basicamente. Mas eu comecei e tal, e aí até teve um dia que basicamente falaram, a gente precisa contratar 10 pessoas, para uma empresa que tinha 7. Então agora a gente precisa contratar 10 e nós somos 7. Como é que você chegou a essa conclusão que você precisava contratar 10 pessoas? Demanda do cliente. O cliente queria 10 pessoas trabalhando com ele. Porque a gente trabalha muito na questão de homem-hora, né? Então a demanda, a gente fala, para fazer esse seu problema, precisam 4 projetos, cada projeto precisa de tantas, e fala, tá, então eu vou precisar, contate. Só que é muito complicado você contratar 10 pessoas, né, do dia para a noite. A gente abriu o escritório no Rio de Janeiro, que não deu muito certo. E aí eu falei, a gente precisa fazer contratações em São Paulo de 10 pessoas. E aí eu comecei e não tinha ninguém para tomar conta disso, né? E aí eu falei, eu tenho interesse nessa parte, sempre tive, e vou me envolver com isso. Aí eu comecei a conversar com as pessoas que faziam entrevistas ali, que não tinha nada muito formal definido,
E aí elas começaram a conversar comigo, eu comecei a pegar o jeito de como fazer a entrevista, de como conduzir, o que avaliar, conversar com a pessoa que está precisando da demanda e entender o que ele precisa que fosse avaliado tecnicamente, o que a gente espera, o que a gente apresenta da empresa. E aí, até que um ponto eu comecei a conduzir sozinho, comecei a modificar esse processo para o que eu achei que fosse mais adequado. E aí eu já estou há mais de um ano conduzindo entrevistas basicamente sozinho. E obviamente melhor quando mais pessoas puderem participar. E obviamente pior quando pessoas falam que querem participar e no final saem no meio da reunião, ou ainda participam de metade, ou chegam atrasados. Eu sou louco para dar uma bronca nesse caso. E aí. Exatamente. E aí eu comecei a conduzir esse processo, eu meio que defini e comecei a observar que algumas premissas que eu tinha no começo não eram verdadeiras, que outras coisas eram mais importantes de se observar, e com o tempo você vai melhorando, né? E vai aprendendo com o processo em si. E aí, esse é o modelo de contratação, basicamente. A gente tem uma entrevista, que a gente pede para a pessoa se apresentar, é mais uma conversa onde ela se apresenta, fala quais são os objetivos dela, por que ela está aqui, e ela fala um pouco dela. Depois eu apresento o que a gente tem para oferecer, de uma forma que não vai estender muito também, e aí a gente vai para um bate-papo técnico mesmo, então a gente vai conversar tecnicamente. Depois que a gente conversa tecnicamente, a gente ainda vai para um novo patamar de entrevista que produzindo alguma coisa, por volta de uns 40 minutos rodando junto mesmo. E aí, isso leva em geral 2 horas. Esse processo, ele compete uns 2 horas mais ou menos. Não tem nada de deixar a pessoa sozinha fazendo teste, mandar a pessoa voltar no dia seguinte fazendo teste, é tudo junto, é tudo com a pessoa. Tem uma coisa também, por exemplo, ele vai desenvolvendo, a gente pede para não quero só você desenvolver, eu quero que você desenvolva e fale. Ao mesmo tempo. Quer dizer, é um cara que programa na sua frente, ele está fazendo um negócio. Uma coisa que eu falo que eu já percebi é que hoje, antigamente eu me prendia muito à solução que o cara estava fazendo. E hoje eu me prendo muito mais ao processo dele. Então assim, eu falo assim, o que ele está fazendo? Ele está usando a nova versão do jQuery e tal, já conhece o jQuery e tal. E hoje para mim é muito mais importante, quando ele tem um problema, como é que ele lida com esse problema? Qual que é o procedimento dele de fazer o problema? Tem gente que simplesmente gasta 20 minutos sem nenhuma vez testar o que ela está fazendo. Que é a base. Escreve 100 linhas e não testou uma linha. Exatamente. A base do desenvolvimento ágil é desenvolvimento interativo e incremental, aos poucos e crescendo. E a pessoa faz um negócio e nada funciona. E aí eu falei, essa pessoa vai dar muito trabalho para convencer de que a forma dela pensar está errada. Não sei se vale a pena de uma contratação dessa. E hoje eu me presto muito mais ao processo do que realmente à produção em si da pessoa. Obviamente tem isso, tem que ter um mínimo ali que a gente espera, mas é muito o processo para mim hoje é cada vez mais nítido a importância dele. E é você que decide? Você tem lá, sei lá, 3 candidatos que você achou legal. Quem que decide? Fala, é esse aqui que eu posso fazer tudo no processo de contratação, menos a decisão. Então, como é que é o processo de decisão? Por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista quinta-feira, que é uma segunda parte. É uma pessoa que está de São José do Rio Preto, e eu fiz uma entrevista técnica pela internet, porque não é possível, e agora a gente vai... Agora sim, tecnicamente, aparentemente me parece legal. O que eu pedi? Pedi para ele vir até aqui, porque também não é uma coisa impossível vir até aqui, e fazer uma entrevista. Aí essa entrevista vai ser a entrevista que vai decidir. E é uma entrevista que eu não apito tanto. Eu falei, aparentemente essa pessoa tecnicamente corresponde às suas expectativas. Então parar o time, por exemplo, chamar o dono do cliente, por exemplo, no qual ela vai trabalhar, chamar o dono do produto no qual ela vai trabalhar, não é problemático parar, porque aparentemente essa pessoa já passou nessa parte. E aí ela começa a conversar com essas pessoas que vão interagir com ela. E aí essas pessoas que vão interagir com ela decidem se essa pessoa é contratada ou se ela não é contratada. Obviamente, para essa posição, eu também vou interagir com ela, mas eu sou um voto vencido. O que os outros, é um time de 5 pessoas, né, mais as pessoas do cliente, essas pessoas que vão decidir se ela é contratada ou se ela não é contratada. Eles vão ter que viver com ela. Exatamente. Falta a empatia do grupo também. Nesse modelo de trabalho, o elo da corrente é muito importante. E um cliente, inclusive? Nesse caso, especificamente, o cliente participa, porque o cliente está aqui hoje junto com o time.
Então, e esse é um formato legal que a gente gosta de trabalhar também, envolver o cliente no nosso dia a dia, facilita muito a questão de desconfiança, principalmente no começo. Porque é complicado, não dá para culpar o cliente, mas o cliente apanha muito no mercado. Ele perde muito dinheiro de empresas desonestas que acabam não fazendo o que fazem. Desonestas consigo mesmo, às vezes. Eu puxei aqui os 4 pontos do Manifesto Ágil, só para colocar tudo na página. Eu acho que dali realmente São os valores de vocês mesmos, não estão descritos, são guias. Eu tive que puxar porque ninguém sabe isso aqui de cor, acho que eu nunca vou decorar isso, mas é engraçado que quando isso aqui está internalizado, isso vai refletir em todas as decisões. E a gente deixa de discutir muito aqui porque já está alinhada essa parte. Você não precisa mais discutir esse princípio, né? Porque é o princípio, né? Então ele fala aqui, indivíduos e interações... Ali é a primeira frase que é muito importante. Tá bom. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho passamos a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Isso afeta... Então, todo esse momento ágil, e assim, ainda tem outros, tem a parte interna dele, né? Que Os 12 princípios. Os 12 princípios que também complementam. Aí já vai falar, priorizar sempre, comunicação face a face. Isso você usa nesse bate-papo inicial, quando você vai contratar alguém, como é que essa é a Então, isso aculturamento, né? daí é uma coisa que eu consigo observar quando eu estou fazendo aquela entrevista técnica. Porque uma das coisas ali que ele falou, que é responder a mudanças, isso está muito, do que seguir um plano, está muito ligado ao fato de você poder desenvolver através de um processo que é iterativo e incremental. Quando você é iterativo e incremental, você consegue responder as mudanças. E aí eu consigo observar se a pessoa pensa assim. Se a forma dela pensar, ela é assim já, por padrão. E então é uma coisa que eu consigo observar fazendo na entrevista. Às vezes até é engraçado, porque qualquer desenvolvimento tradicional, a gente chama de tradicional tudo que não é ágil. Espero que o ágil seja tradicional. Mas o desenvolvimento tradicional, você quer testar, você quer quebrar as pernas da empresa e pedir para mudar alguma coisa. Né? Porque a gente trabalha com a pré-concepção, seguir um plano, até porque essa é a forma mais fácil de você conseguir orçar e conseguir definir, né, o caminho que você vai seguir. A desculpa do gerente de projeto lá atrás mas mudou. Cara, qual projeto de software que não muda? Pois é. E aí uma vez eu estava numa cliente e a gente estava fazendo todo um reposicionamento de mercado do produto dela, como é que ia ser o modelo dela novo, que ela estava modificando. E um dia ela chegou assim, nossa, acordei hoje pensando que, sei lá, acho que a gente devia... Você fica pensando se não devia atuar aqui em vez daqui onde a gente está fazendo. Eu já fui, não, vamos ver isso aí, vamos... A gente incentiva a mudança, a gente está contra... Como a gente não está amarrado contratualmente a que vai sair, se ela quisesse realmente, e com fundamentos, dar uma reviravolta, além da reviravolta que a gente estava fazendo, não tem problema, vamos conversar sobre isso. Eu acho que isso você não vê, não é comum você ver, né? Você vê mas não contrato. Peraí que eu vou ter que... Vamos ver se isso está dentro do escopo, se a gente vai conseguir fazer dentro do custo. E para isso, uma das coisas que a gente não abre mão é trabalhar com o escopo aberto. Todos os nossos contratos não tem escopo fechado. A gente não fecha escopo. Então, quer dizer, o cliente chega e fala, eu quero fazer aqui um RP, vai ter esses módulos, e está aqui tudo especificadinho, passa para mim. Cara, não gosto. Isso dá um cheiro. Você quer um cheiro de mais ou menos quanto vai dar? É mais ou menos. Eu não vou assinar um contrato com isso. Então, o nosso contrato é baseado em pessoas trabalhando naquele projeto e horas que ela trabalha nesse projeto. Por isso que a questão de trazer o cliente para dentro é muito importante. Porque a primeira coisa quando eu falo isso, o cara vai pensar, a gente chama isso de taxímetro, né? Vai ligar o taxímetro e vai embora. Tem a analogia do táxi também, mas acho que nem vale colocar aqui. Mas a ideia é o cliente estando dentro do time, podendo participar a qualquer hora. E aqui, por exemplo, nesse caso que a gente está com o cliente agora aqui, tem um desenvolvedor do cliente está desenvolvendo com a gente no projeto. Então ele vive diariamente com isso.
estou sentindo que vocês esbarram também em alguns processos de formalização. Por exemplo, cliente a um, e você minimiza isso trazendo para dentro e flexibilizando o contrato. Em termos de contratação de pessoal, por exemplo, vocês contrataram gente para o Rio, demitiram, vocês têm flexibilidade de horário. Como é que isso emperra em algum momento? A CLT não é o melhor modelo para então isso. Como é que vocês tratam com essas rigidez que são externas ao... A gente vocês não conseguem... trata de acordo com o funcionário, a gente trata num acordo com o funcionário. Na verdade, a gente mostra... Cara, ó, a CLT fala que você tem que ter cartão de ponto, chegar aqui no horário fixo, sair no horário fixo. Você quer isso? A CLT fala que você não pode tirar férias quando você quiser. Você quer isso? A questão é, ele pode ser CLT, só que eu não tenho ponto dele, ele tem um cargo genérico, porque ele não faz uma só coisa. O Monezinho não é só programador. Ele é programador, ele é gerente, ele faz de tudo. Aí tem a questão de, na CLT tem muito aquele, eu esqueci o nome que se dá, mas que quando você... Descrição de cargo e salário. Que você, o cara pode falar, eu era contratado com um cargo e fazia outra coisa. Né? Desvio de função. Desvio de função, exatamente. Mas, cara, num modelo desse, eu não posso falar, não, você só pode programar. Hoje o Fernando está olhando, não, vou querer ajudar o time aqui a produzir mais, vou trabalhar de outro jeito, ele não vai poder fazer. Eu sou muito crítico. E se o Fernando quiser organizar um evento, por exemplo? A gente faz isso aqui, assim, é uma empresa multidisciplinar, tanto na questão de pessoas multidisciplinares, delas mesmo sendo multidisciplinares, poderem fazer outras coisas, com um time composto multidisciplinariamente. Então você tem pessoa especialista em web, que sabe HTML, CSS, outra pessoa que é especialista em fazer o time funcionar, outra que é especialista na parte de banco de dados. Então, você tem essa questão de expertise, mas esse cara que é especialista em CSS, ele não faz só isso. Mas o time que você tem hoje é CLT? Tem partes que sim, e tem partes que, por exemplo, são sócios da empresa, a gente tem uma empresa... Ou são CLT ou são vinculados com a sociedade? Isso. Não, eu tenho... Tem PJ também, mas é pouco, né? A gente tem 3, 4 PJs. Não tem ninguém que emite uma nota para você, por exemplo? Tem. Que são terceiros? Eu emito uma. Que a gente chama de PJ. PJ, tá. Como é que é? Você está falando do multidisciplinar, do time que tem várias competências. Como é que vocês, vamos dizer, entrou um cliente novo? Como é que é estabelecido a equipe que vai trabalhar para esse cliente? Como é que se compõe essa equipe? Tem muito da conversa do time, muita gente coloca, por exemplo, nós temos uma pessoa que acabou de semana passada me procurar e falou que gostaria de começar a trabalhar com outra tecnologia. Quero trabalhar também com Ruby on Rails. Hoje ele trabalha com uma tecnologia na Microsoft e quer trabalhar com outra. Então o que a gente faz? A gente já sabe da propensão dele de trabalhar com isso. Então quando aparecer um projeto desse, eu falo, pô, Diego quer trabalhar com isso. Então a gente tenta encaixar de acordo com o que ele está fazendo, necessidade do cliente atual. Então hoje quem mais está assim, olhando para isso sou eu. Uma das minhas atividades é um pouco ver os projetos que estão entrando, ver quem está disponível, conversar com as pessoas e ver o que elas querem fazer, o que elas não querem fazer e tentar ligar essas pontas. Ou seja, as pessoas, vamos dizer, meio que se candidatam para fazer parte do projeto. Ela pode trazer projeto também. Então, assim, tem que ter uma balança aí entre a vontade da pessoa e as demandas que a gente tem. Certo. Tem que ter uma balança. O Vitor hoje tenta coordenar essas variáveis aí para tentar colocar no equilíbrio, né? E tentar deixar todo mundo feliz. Nem sempre isso é possível, né? Nem sempre isso é possível. A gente no começo do ano perdeu uma pessoa porque ela estritamente não queria mais trabalhar na tecnologia X e a gente não tinha nenhum projeto na tecnologia Y, só tinha na X. E aí ela acabou saindo e tal. Mas mesmo assim, nem sempre é possível e dificilmente a gente tem perfis que são tão estritos assim, pessoas que são tão estritas. Inclusive não é nem interessante pra gente ter pessoas que são tão estritas assim. Aqui nesse caso do cara que saiu, assim, ele tinha uma demanda que ele ia mudar de país. E nesse país a tecnologia que ele estava trabalhando aqui não é tão difundida. E ele queria ficar proficiente nessa tecnologia enquanto estivesse no Brasil, para quando ele mudasse e já estivesse totalmente proficiente nela.
Então, foi um caso bem específico. Eu, por exemplo, não programo faz um tempo, eu já fui programador. E agora eu estou interessado numa linguagem que o pessoal usa aqui, que é uma linguagem bem pragmática, assim, rende bastante. Qual que é? É Ruby. O que ele faz. Por isso que deu essa visita. Incrível produtividade que tem esse negócio. E eu estou com saudade de ter um pouco mais de acesso aos meios de produção do software, né? Meu sonho aqui agora seria trabalhar como analista de negócios, mas em algum momento produzir junto com o time. Até para aumentar a empatia, né? Você ter essa proximidade. Mesmo jeito que eu quero que o time faça análise de negócio, que não é propriedade de ninguém essa atuação, é uma atividade, não é um cargo. Né? Por acaso eu centralizo mais esse cargo, mas não é esse o objetivo. Você é o melhor do Brasil? Eu sou o melhor do Brasil, vocês pesquisarem no Google, é o melhor nesse negócio do Brasil, vai sair meu nome. Aí vocês podem questionar se isso é verdade ou não. Mas o Google está falando que é. Então, mas, por exemplo, eu já estou dando sinais para o pessoal, eu estou aprendendo essa linguagem, que uma hora e outra eu vou começar a me meter para fazer uma programação. Então isso vai chegando, né? Só que assim, aí a gente vai começar com aquelas questões. Até que tamanho isso é possível? Acho que um dos maiores limitadores do modelo talvez seja isso, porque dentro do hardware dele aqui, você, sei lá, deve ter um limite de 100 pessoas com seus interesses e suas vontades e com o que está acontecendo, com o que está acontecendo. Isso é exponencial, né? Isso vai ficando difícil conforme a curva anda, né? Mas no tamanho que a gente tem, até um tamanho maior, é possível fazer esse tipo de trabalho. Que é o que a gente gosta, né? Porque a gente tem alguém realmente que conhece a gente, se preocupa, né? Não é uma coisa só matemática, né? Ou distanciada. Né? Assim, eu fui lá na internet da empresa, falei, ó, eu quero participar disso, espera um comitê aprovar. Não é essa a ideia. E é uma das coisas que a gente sempre fala, cara, você quer trabalhar com essa tecnologia? Traz projetos dessa tecnologia. Todo mundo aqui tem influência no mercado, dá palestra, participa de eventos. O melhor jeito de você conseguir fazer o que você quer, trazendo projetos da coisa que você quer. Quer trabalhar com número Rails? Traz projetos de número Rails. Traz startups. É uma das coisas que a gente sempre fala para todos os funcionários, que todos nós somos responsáveis por fazer a empresa crescer, por trazer projeto para a empresa. E, por exemplo, hoje a gente está num cliente que ele trouxe. Já teve cliente que estava outro dia no cliente que o Fernando trouxe. Então, vem muito de nós mesmos trazer. Então, dar essa responsabilidade, né, como diria o tio do Homem-Aranha, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a ideia é a gente empodera todo mundo, dá poder para eles, mas isso também traz responsabilidades para cada um deles. Então, aquele negócio, ninguém vai fazer por mim. E a gente já está mais, eu e o Vitor já estamos mais velhinhos, né? Não, diga para você. Em termos relativos. Em termos relativos. Você está com 30 e... 32. Eu estou com 35. 32. Estou com 35. O Molezinho tem 27. Acertou? Ó. 27. Eu teve aniversário recentemente. Né? O Felipe tem 22. Não é muito Fernando. Tem um amigo chamado Felipe, que é o mesmo sobrenome que eu me confundi. O Fernando tem 22, primeiro dia da O Fernando tem 22, né? Mas aí você vê como, é claro, gente, que a experiência faz diferença, né? Que o macaco velho não bota a mão em cambuca, e aí vai, né? Que inclusive não tem época melhor dos 30 e os 40 que você não tá tão bobão ainda, né? Você não é mais tão bobão e você ainda tem bastante coisa pela frente, mas você vê, eu peguei um trabalho com ele, com o Fernando, e eu poderia muito bem ter ido sozinho no cliente fazer esse levantamento, conhecer como é que eram os processos e tal. Botei ele embaixo do braço, né, Fernando? Passar um dia divertido no cinema. Era um cliente que era cinema. A gente vê como isso já reflete no trabalho em seguida. Né? Quando a gente fala daquele do envolvido, do comprometido, né? Porque ele está vendo o negócio no qual ele vai atuar. Não chegou um documento para ele que ler. Uma das coisas, eu estou trabalhando com ele agora também num projeto, e aí ele me manda e-mail, eu falo, não vou ver seu e-mail, me fala. Nesse projeto atual, a gente é legalmente obrigado a ter o documento, porque esse software vai passar por uma homologação, uma auditoria. Então ele escreve o documento porque é obrigado a escrever o documento.
Aí eu olho pra ele e falo, tá, me fala o que você escreveu no documento que eu não... A gente faz esse contato antes, né? Mas isso é interessante, daí você vê alguém bastante novo tomando decisões, depois quando ele foi desenhar a interface desse sistema, você não precisa ficar carregando no colo, né? E é um de 22 anos, que a gente podia, né? Em muitas empresas tradicionais, o cara... Um babado lá dele. O cara de 22, ele está seguindo aquela escadinha, né? Então, você é trainee master, depois você passa para contínuo, office boy, e aí vai. Não precisa ser assim se a pessoa demonstrar que ela pode fazer mais, ela já pula para esse status, sabe? E aí entra outra coisa legal também. Os salários são abertos. E o nosso mérito, eu pelo menos não sinto nenhum problema de uma dessas pessoas ganhar mais do que eu. Porque está tão claro o mérito que está acontecendo e o tipo de envolvimento, que assim, poxa, é natural isso, sabe, que isso aconteça. Não Mas tem... como é que atribui o salário, então? Como é que atribui o salário e esse mérito? Como é que é E esse dividendo processo? também de sociedade, como é que isso... Hoje a gente ainda não tem conversado sobre isso, até porque a gente está reinvestindo todo o lucro na empresa. Então, hoje Não tem distribuição de dividendo ainda. Não, a gente tem o prolabore dos sócios e o lucro é reinvestido na empresa. Tanto que a gente acabou de montar esse escritório. Sócios socialistas. Ele é novo, a gente pretende ter essa discussão, e essa discussão não vai ser entre os sócios, vai ser na empresa. A gente vai colocar, quando a gente for, tiver o lucro, falar, tá, esse lucro não vai precisar ser reinvestido na empresa, o que a gente vai fazer nessa grana? A gente vai questionar a empresa. Então quem E trouxe os o salários? projeto não tem nenhuma diferença? Não, hoje não. Só uma satisfação. Mas como é que é atribuído os salários, então, ou o mérito? Negociação com a própria A equipe. pessoa. Na verdade, eu gosto muito do jeito que o Ricardo Senna coloca essa questão, né? Bom, todo mundo vai saber o seu salário. Tá? Então, escolhe o seu salário, mas sabe que você vai poder ser questionado por ele. O salário mais alto é pressão. Quer dizer que se eu quero ganhar 2 vezes mais do que a média do meu time ganha, quer dizer que eu vou produzir 2 vezes mais? Não sei. Seu time pode questionar, seu time vai saber. Fica uma sensação. Todas as pessoas que estão no time sabem o seu salário. Isso acontece na prática, assim, Já. em casos práticos, assim, uma pessoa com salário mais alto e as outras Já aconteceu e aí, algumas vezes. E assim, não é nunca uma situação muito agradável trabalhar com isso. Até porque todas as vezes a gente direcionou para um pensamento muito parecido com o do Cláudio, quando a pessoa questiona isso. Porque você está indo para a pessoalidade, vamos ser impessoal, não questiona pelo salário da pessoa, você questiona pelo seu, que você está entregando. Entendeu? Não compara, tal, mas é do ser humano, é do jeito que a gente acaba sendo até educado. É que tem muita regrinha, né? Então, por exemplo, você começa a olhar assim, poxa, mas eu tenho 13 anos a mais que o cara. Não, tem isso, sabe? Não é que eu vou ganhar a mesma coisa que ele, mas, poxa, dá um passo para trás, olha, né? Olha essa. Tirando isso, fica bem mais fácil trabalhar. Aí o que a gente começa a colocar, o que você está trazendo para a empresa? Então, aí começa a ser uma coisa mais palpável. Em vez de ser a experiência, o que faz, não, o que você está trazendo para a empresa? A gente está começando agora uma nova. Eu falei um pouco de contratação e agora a gente estamos começando a falar sobre feedback. Né? Interessante, a empresa está Tem tudo a começando ver com isso que você me agora. perguntou agora. Exatamente. Então a gente está. Inclusive acho que hoje vai ser a primeira vez que a gente vai rodar uma atividade dessa. Justamente para a pessoa ter feedback sobre o trabalho dela. Molezinho, primeiro a gente está começando a conversar de feedback fora dos times. Tem feedback dos times, mas é uma coisa dos problemas do time naquele projeto. Então, Isso já está bem desenvolvido, né? Fora dos times que a gente está começando. Entre os times. Não, no time você tem o PDCA, né? O pessoal fala um monte de coisa que eu estou falando. vamos fazer hoje aqui o PDCA. É o PDCA, né, que é praticamente obrigatório dentro dos times, né, a gente fala iterativo de repetir, né, e incrementar, né, então mas você não repete e incrementa só o desenvolvimento de software, você repete e incrementa o comportamento das pessoas, né. Exatamente, tem uma coisa que o time melhorar sempre que possível, né, o ACT, né, fazer o ACT. E outra coisa ok, a gente concorda que medir desempenho individual
quando você espera que as pessoas colaborem, não é a melhor solução. Mas a gente também entende que as pessoas querem encontrar pontos nos quais elas possam melhorar e elas consigam trabalhar em cima desses pontos e serem reavaliadas. Não que isso seja medido como uma ferramenta de resultado, né? Não que ela seja cobrada por isso, mas que isso seja mais uma informação disponível principalmente para ela mesma. Então a gente está começando a rodar atividades de feedback. Eu, junto com o Victor, que deveria estar aqui hoje, não está, a gente começou a elaborar um feedback canvas, que é um canvas que a gente elaborou. A gente pegou algumas ideias que a gente já viu e a gente está mesclando a ideia de aprendizado com feedback construtivo e celebração para conseguir conduzir uma atividade de feedback. A gente ainda é muito imaturo, né? A gente está começando agora e tal, mas é justamente essa ideia de começar a falar de carreira e tal, né? Para a pessoa, porque isso também vai servir uma ferramenta como termômetro para ela mesma, né? A gente vai ter uma linha lá para conseguir equiparar como ela se avalia do como as pessoas avaliam ela. Então ela vai poder ver esse tipo de informação. Desculpa para vocês, mas eu tenho um negócio para entregar ainda hoje, eu tenho um curso à noite para dar. Obrigado. Tchau, tchau. Nessas conversas, nesses embates, às vezes que surgiu, que ele trouxe o exemplo que surgiu do questionamento de remuneração dentro do grupo, já teve alguém que teve um ajuste? Chegaram num consenso e não, legal, acho que você tem razão, vamos fazer um ajuste. Então, tem casos que sim e casos que não. Por exemplo, se a pessoa é CLT, você não tem nenhuma chance de fazer isso. Né? E se a pessoa é CLT e ela não dá resultado, e você não tem como, você não tem verba para manter ela, só existe uma opção aí, você não tem muito o que fazer. Né? É isso ou aceitar que você vai dar lucro, que você vai dar despesa, você vai estar dando, como é que é? Déficit todo mês. Né? A gente já tentou soluções alternativas, em casos parecidos, de colocar, se a pessoa tiver interesse, em ela atuar em uma outra área que seja mais rentável. Então, assim, isso que o Mozinho falou acontece, mas assim, é o último caso. A gente as alternativas são exploradas. Recolocar direcionar os esforços da pessoa de outras várias formas e não deu certo. Acho que o CLT trabalha bastante nessa questão assim, peguei um cliente grande, tenho o faturamento para contratar e isso aconteceu, acabou e você não tem mais o faturamento. Tudo no mundo se ajustaria, a CLT não permite isso, né? Então você diminuir o salário de alguém não pode acontecer, uma regra do negócio que não pode passar. Eu acho que esse é um ponto que pode acontecer. Né? Então, só que você também não deixa de contratar a pessoa pagando o que nesse momento é possível pagar, porque também vai ser injusto, né? você fazer isso. Mas como o Fernando falou, tem muita alternativa para fazer também. Há áreas diferentes da empresa, né? Mas depende da flexibilidade da pessoa. Isso não acontece comumente. Geralmente as pessoas são contratadas de uma forma, já numa forma, principalmente depois que a gente começou a formalizar um pouco mais o método, não tivemos esses problemas com isso, né? E os problemas que a gente enfrentou foram tudo que antes de começar a formalizar mais o método, antes de a gente deixar ele mais maduro como ele está hoje. E aí o que eu posso dizer foram dois casos. O caso de uma pessoa que era CLT, ela trabalhava numa área, mudamos para não tínhamos feedback bom da atuação dela, a gente mudou ela para outra área. Nessa outra área ela falou que ela não queria trabalhar nessa área e aí a gente não tem muito mais onde colocar ela, acabou acontecendo a demissão. Um outro caso em que a pessoa foi contratada para fazer uma coisa, que era uma atividade que era mais rentável, então dava para pagar mais para essa pessoa, ela acabou fazendo outra coisa que era menos rentável e aí havia um desequilíbrio. E aí a gente falou, então, você precisa fazer a coisa para a qual você foi contratado, porque a gente não consegue manter você com esse salário. E aí a gente mandou essa pessoa para essa outra área, só que na área na qual seria mais rentável, essa pessoa não teve um bom feedback também da atuação dela nessa outra área. Aí a gente renegociou, que era possível renegociar nesse caso, mas a pessoa ficou satisfeita e acabou saindo. Não teve nenhum caso de vocês
chegarem no consenso de que o requisitante merece mesmo um reajuste para maior? Claro, no meu caso foi assim. Só mais uma dúvida. Quando você fala agente, como é que esse agente que decide ou propõe para a pessoa muda de uma área para outra? É que você falou várias vezes, a gente coloca ela aqui, a gente muda para lá. Como que esse agente se forma? Como que esse... É interessante mesmo essa pergunta. Agente eu penso todo mundo, né? Não tem essa decisão. Geralmente vão ser das pessoas envolvidas com aquele aspecto específico, né? Provavelmente em cada um desses momentos as pessoas que trabalham com aquela pessoa, né? Então assim, essa pessoa, a primeira pessoa trabalhava numa área, aí geralmente a pessoa que estava liderando aquele time percebeu que ela não estava dando feedback e tal, e aí ela recebeu o convite para trabalhar em outra área. Aí ela foi para outra área, aí é outra pessoa, né? Aí essa pessoa percebeu que ela também não tem feedback, essa pessoa não quis mais trabalhar naquela área. E aí essas pessoas precisam começar a conversar. Eu de fato, não estive envolvido em nenhuma dessas discussões. Eu sei porque todas elas são abertas, né? Não existe segredo. Mas geralmente são as pessoas envolvidas ali com essa área. O agente é sempre um agente diferente, né? Não é isso, o mesmo agente. Exatamente. Então, mas quando surge uma decisão, são agentes individuais? Individuais é difícil. Geralmente são as pessoas envolvidas. Por exemplo, a pessoa trabalhou num projeto de desenvolvimento com o Vitor, por exemplo. E aí ela pediu para mudar de área e aí ela foi para a área para trabalhar com o Igor. Aí ela não gostou da área do Igor. Aí o Igor falou com o Vitor, ela não tá. Aí essas duas pessoas começam a conversar com outras pessoas para entender como a gente consegue pegar essa pessoa. Até chegar à conclusão que não consegui. Ninguém aqui me falou que era possível a gente fazer alguma coisa. Isso costuma ser consensual também, a pessoa não sai daqui espelhando. Exatamente. Como é que é esse processo? Não, normal. Tinha uma pessoa que saiu ali, foi tranquilo, sei lá, chegou nesse ponto, tá tudo com os dados tão claros já. Porque se você não tem os dados, você fica achando outras coisas, né? Não gostam de mim. Você não tem, esses dados são esses, olha, não... É objetivo. Não rolou. Você tinha essa opção, olha, vamos pegar alguém do CLT, olha, se você não trabalhar nessa área aqui, infelizmente não tem como a gente fazer. Você quer trabalhar? Não quero. Bom, acho que tá claro que a gente tem que encerrar. É muito interessante você falar para a pessoa. Esse é um caso muito emblemático, assim, no sentido de que a pessoa não fica nervosa nem nada, né? Mas então, você não quer trabalhar naquela área, né? Não quer. Tá, você ganha mais que todo mundo. Ganha. E você não produz mais que todo mundo. Não produzo. O que a gente pode fazer? E a pessoa que tem essa conversa com ele, eu imagino que seja cada vez uma, né? Uma pessoa que assume mais esse papel. Quem está com mais empatia, inclusive, né? Quem está mais próximo disso, né? Não vem o cara que foi escolhido para discutir isso com ele. Os 10 que vocês discutiram no Rio de Janeiro foi consensual? Não foram 10 no Rio de Janeiro. A gente fechou um escritório e tinha 4 pessoas trabalhando. Aqui a gente tinha falado de 30, depois o número caiu para 20, então? Sim, não, é porque a gente chegou a 27, porque tinham mais pessoas aqui mesmo também, que junto com esses 4 faziam os 27, mas 3 pessoas aqui. Aí a gente fechou o escritório lá, perdeu 3 pessoas e caiu para esse número. O turnover é alto? O quê? O turnover Não. é baixo? Basicamente, assim, obviamente que o fato de a gente ter fechado a escola do Rio aumenta muito o turnover. Porque é um caso específico, Né? O turnover É por escritório. O quê? O turnover por escritório. Aí é um caso específico. Mas daqui, desde que eu entrei, a gente perdeu um sócio e 2 pessoas. Eu tô há 2 anos. Eu tô há 2 anos. Em 2 anos. 2 anos a gente perdeu um sócio e 2 pessoas. Como é que vocês veem, aqui não tem mais sócio, né, os 3, como é que Não. vocês veem em sociedade? Isso aqui dentro, para quem não é não sócio, existe uma vontade de ser sócio? Existe alguma... Como é que é esse relacionamento? Ou não tem? Olha, Ou ser sócio é uma vantagem ou é Me explica um pouco como é que vocês veem isso, ser sócio ou não ser vou dar sócio. minha visão aqui. A gente faz... tudo que a gente falou aqui acontece, mas assim, quem vai dormir de noite e colocar a cabeça no travesseiro sendo dono de uma empresa são eles.
Isso, já tive a minha, já passei por isso. Na verdade, eu sou muito agradecido a eles por eles terem assumido esse desafio. Por eles serem sócios. Porque, por exemplo, o caso do Giovanni disse que se sair daqui não sabe mais o que fazer da vida, porque se acostumou de um jeito a trabalhar desse jeito, que eram sócios que não sabe mais, acho que vai virar, vai fazer alguma coisa, limpar para-brisa no trânsito ali no sinal fechado. Mas assim, eles resolvendo esse problema deles, acabaram resolvendo o meu. Né? Então eu vejo isso com bastante gratidão, na verdade, nessa questão. Esse ambiente aqui é um